pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem vou ver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for,
Quero agradecer a todos que estão presentes também nos assistindo pela internet. E hoje o texto que nós vamos estudar, como já lemos boa parte da liturgia do culto, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós vamos destacar ali apenas os versículos 7 e 8, mais focado no âmbito de missões. Tanto missões transculturais, quanto também missões locais, missões em bairros, missões em hospitais, em escolas, em todo lugar onde a palavra de Deus é anunciada. Trazendo um pouco do panorama em relação a essa carta do apóstolo Paulo, como o pastor já deu a introdução, essa carta ela é considerada como a carta da alegria, né? O apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo abandonado, mesmo sendo acusado de maneira injustamente, ainda assim relata ali o quão alegria ele tem de estar na presença de Deus, de pregar o evangelho, ainda que em cadeias. Particularmente, essa é uma das cartas que eu mais gosto, né? Inclusive, nós temos muitos hinos que nós louvamos ao Senhor, que é fruto das palavras do apóstolo Paulo, oriundas dessa carta. Essa carta aqui, ela traz uma riqueza teológica, né, centrado aí nesse tema da satisfação total em Deus. Tira daqui. Para trás? Tá bom, obrigado. E todos nós que passamos por dificuldades, por lutas, seja lutas no âmbito financeiro, seja luta no âmbito do ministério, casamento, finanças, essa carta ela tem riquezas insondáveis que nos auxilia a enfrentar essas lutas. E aqui, nesse capítulo 3, né, do apóstolo Paulo, ou na carta como um todo, o apóstolo Paulo ele trata aqui sobre o ensino em relação a essa suficiência do Senhor na nossa felicidade, como nós podemos ter a alegria verdadeira sem ter nenhum tipo de necessidade de complementos externos. Então ela é muito rica em relação a isso. Então se você está com dificuldade no casamento, nas finanças ou qualquer área da sua vida, leia essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo alerta também ali nos versículos do 2 ao 6, a gente vai se ater somente no versículo 7 e 8, mas eu estou trazendo um panorama aqui para os irmãos, o que o capítulo 3 ele traz aqui, quais são os temas que o apóstolo Paulo aborda, assim como o pastor também leu uma parte deles na liturgia. Ele alerta também os filipenses contra, né, todos os perigos que todo cristão enfrenta ao longo da sua jornada. Ele cita ali os cães, pessoas que tinham retornado aos seus antigos pecados, fariseus infiltrados dentro da igreja, procurando minar a palavra que estava sendo pregada, trazer práticas antigas. Os maus obreiros também, que eram pregadores com interesses próprios, como o apóstolo Paulo disse. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que pregam por vários motivos, por fama, por dinheiro ou por poder. Outros trazendo ali falando sobre a falsa circuncisão, apegos a ritualísticas sem transformação interior. Infelizmente, isso é algo que tem entrado aos poucos dentro das nossas igrejas também. Você vê muitas igrejas aí com práticas judaizantes, outras pessoas diminuindo a graça do evangelho, colocando peso sobre as pessoas, do que elas colocando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O apóstolo Paulo também nos alerta, nesse capítulo 3, o perigo mais grave, destacado aí, que é justamente a alta justiça, ou seja, a confiança em méritos pessoais, status religioso, origem, ao invés da graça divina. Muitas igrejas preocupadas em estratégias, tentando fazer de todas as formas para atrair público, atrair pessoas para dentro das igrejas. Nós, como temos trabalhos nas casas, nos pequenos grupos, ou se Deus permitir, realizarmos trabalhos em pontos de pregação, ou você mesmo na sua casa, quando convida o vizinho, convida um amigo ou um parente, nós nunca podemos abrir mão da pregação do Evangelho da Graça, meus irmãos. Nunca, de maneira nenhuma, devemos abrir mão disso. Nós somos salvos não pelas obras, nós somos salvos pela graça. Não é porque você é bom, não é porque você tem justiça, porque você tem um nome, né, porque você é disciplinado, mas você foi alcançado por Cristo justamente pela graça de Deus.
E aí o apóstolo Paulo, ele compartilha um pouco aí dessas transformações, dos valores que ele mesmo tinha depois que ele se encontrou com Cristo. Quando nós lemos ali dos versículos 7 ao 11, nesse capítulo 3, ele destaca ali todas as suas credenciais religiosas que eram impecáveis. Judeu, fariseu, dupla praticamente nacionalidade, né? Cidadão romano, cidadão israelense. Destaca ali, né, o que ele é da tribo de Benjamim, fariseu, rigoroso. Mas Paulo, ele passa a considerar tudo isso como perda e refúgio, ou seja, como esterco, comparando o valor supremo de conhecer a Cristo. E aí ele mostra ali que a sua autojustiça, ela foi submetida pela justiça que vem de Deus apenas mediante a fé. E também isso fez com que Paulo, né, ele, aos seus ouvintes, quando ele estava escrevendo essa carta aqui, ele orienta, né, desperta, para que eles despertassem ali 3 desejos em relação à vida cristã, caminhada cristã. Primeiro, o desejo genuíno de ganhar a Cristo, aprofundar a sua união com Ele. Quantos de nós, né, não deixamos de lado esse interesse de nos aprofundar a conhecer a cada dia mais o Senhor, conhecê-lo intimamente, experimentar o poder da ressurreição e na comunhão e nos sofrimentos com Cristo, e alcançar a ressurreição dentre os mortos, que seria a identificação plena com Cristo em sua glória. Ou seja, você quando ouve o Evangelho ele não tem poder, a gente tem aprendido muito isso na escola dominical, ele não tem um poder apenas de te salvar, de te libertar dos pecados, mas o Evangelho ele tem poder, irmãos, de transformar a sua vida, de transformar a sua caminhada, o seu lidar com as pessoas que você convive no dia a dia, a maneira como você lida com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu trabalho, as suas relações interpessoais, aonde quer que você esteja. Saiba que o poder, o Evangelho, ele tem esse poder de transformação completa. E não só isso também, porque às vezes nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho da salvação, mas simplesmente nos estacionamos aí. Mas precisamos também entender que o Evangelho é aquele que tem poder também de nos dar uma esperança na vida eterna. Muitas pessoas, crentes, falam, eu tenho passado por sofrimentos, tenho passado por dificuldades, mas tá bom, eu sou crente, para isso basta. Mas quando, em poucos minutos de conversa, você não consegue observar que aquela pessoa ela tem uma esperança na vida eterna, na esperança de ter um novo corpo, na esperança de viver eternamente com Cristo Jesus. E aí isso é importante, irmãos, porque essa visão do Evangelho em relação a essa satisfação plena em todas as áreas da nossa vida, ela vai influenciar e ela vai impactar a nossa caminhada cristã, principalmente nos momentos de sofrimentos. E também no momento de realizar trabalhos missionários, porque o trabalho de missões, seja ele transcultural ou seja ele local, ele tem uma série de dificuldades, né? Uma série de empecilhos. E se a gente não tiver uma plena satisfação em Cristo, dificilmente a gente terá condições de manter firme algum tipo de trabalho em relação a missões. Então Paulo, ele reconhece aqui humildemente a sua imperfeição, nos versículos 12 ao 16, ele compara a vida cristã a uma corrida contínua. Ou seja, na jornada, na corrida cristã, ele enfatiza aí 3 ações essenciais. Então, primeiro, a gente deve esquecer o passado, abandonar a confiança nas obras. Os ímpios, eles vivem muito a sua vida baseado nas habilidades que eles têm. Eles confiam na força do seu próprio braço, eles confiam em suas habilidades. Paulo, apesar de ser muito habilidoso, mas ele passou a confiar plenamente em Cristo. E ele nos orienta também a avançar para o que está adiante, focar na justiça de Cristo. Às vezes, na caminhada cristã, a gente passa por dificuldades, por traições, a gente passa por desentendimento com pessoas. Isso é comum. Todo ajuntamento onde tem pessoas de várias culturas, várias criações diferentes, vai ter conflito. Né? Mas muitas pessoas, quando passam por algum problema, elas ficam presas no passado. Ou muitos de vocês que vieram de outras denominações, de outras igrejas, que de repente foram roubados, foram traídos, né? Sofreram
enfim, de várias sortes de problemas em relação à caminhada cristã. E muitos ficam estacionados, estão estacionados até hoje. Ah, eu não vou fazer isso na igreja porque eu fui fazer isso e aconteceu tal coisa. Não, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo ele nos orienta, nós devemos perseguir o alvo. E para perseguir o alvo, você tem que se desvencilhar das dificuldades que você vai tendo ao longo da sua caminhada cristã. Devemos buscar conhecer Cristo e experimentar o seu poder transformador. Essas são as recomendações que o apóstolo Paulo nos dá ao longo desse capítulo 3 aqui da carta aos Filipenses. Mas aí, entrando propriamente no texto, vamos ler aqui novamente os versículos 7 e o 8, que é justamente o tema central do nosso ensino de hoje. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 8, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele contém, né, o que muitos teólogos chamam de paradoxo da vida cristã. O que é o paradoxo? O paradoxo é uma aparente contradição. Por quê? Porque aquilo que o mundo considera ganho, o apóstolo Paulo ele considera como perda. Aquilo que o mundo considera perda, Paulo considera o maior dos ganhos. E é justamente esse paradoxo que está no coração quando a gente fala, né, dos missionários, da obra missionária e do chamado da abnegação que Cristo nos faz. Quando a gente lê, vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 23, ali Jesus está falando do perigo das riquezas. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, claro que anteriormente ele trouxe ali todo o conhecimento que ele tinha, toda a sua bagagem religiosa, todo o status religioso que ele tinha, toda a sua influência que ele tinha, tanto na área religiosa quanto política, e ele está falando que ele abriu mão de tudo isso por conta do Evangelho. Mas Jesus, quando esteve aqui, justamente ele estava falando ali para os seus ouvintes dos perigos da riqueza. E lá no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, né, porque isso ele tinha falado com um jovem rico, e ele tinha ordenado ao jovem rico que vendesse tudo que tinha e seguisse a Cristo. E ele ficou triste e foi embora. E aí Jesus disse, né? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí no 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, quando ele fala da riqueza, ele está falando justamente porque o jovem rico, o coração dele estava nas riquezas. Onde está o seu coração, ali onde você coloca o seu coração, ali está o seu Deus. E aí ele, né, diz ali que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? 27. Jesus, porém, falando neles, olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é impossível. Aí no versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro fala: Não, Senhor, o Senhor está falando que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas olha só, nós deixamos tudo para te seguir. Só que Pedro aqui, quando ele se dirige ao Senhor falando isso, ele estava com o quê? Ele estava meio com um sentimento de dó, né? Fala, não, mas poxa, eu deixei tudo para poder te seguir. Né? Querendo mostrar para o Senhor que ele deixou para trás muitas coisas importantes para poder seguir Jesus. Pedro, ele ainda não tinha entendido a dimensão do que de fato significava seguir ao Senhor Jesus. E aí, voltando aqui, né, o que significa isso para as missões? Então, esse texto, esses versículos que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a compreender essa aparente incongruência à luz do chamado missionário. Como nós lemos aqui, para muitos é contraditório o fato
de as alegrias serem mais profundas, onde os sacrifícios são maiores. Há algum tipo de sacrifício você seguir a Jesus estando tudo bem? Com o bolso cheio de dinheiro? Com saúde? Tranquilidade? Não tem nenhum tipo de problema, nenhum sacrifício. Para muitos é contraditório justamente esse fato, mas a busca por essas alegrias é uma mola propulsora para a evangelização do mundo. Do quê? De ter a satisfação em Cristo. Porque, meus irmãos, a partir do momento que nós vamos realizar qualquer tipo de trabalho de evangelismo, qualquer dificuldade que a gente tiver, a gente vai abrir mão. Se você vai trabalhar num pequeno grupo e não vai ninguém, só tá você e o anfitrião, né? Se a sua alegria, né, ou se você estiver baseado na esperança de que vai ter alguém, você fecha o trabalho no primeiro mês, né, pastor? Ou começar um trabalho em algum ponto de pregação, ou a sua vida em si mesmo. Imagine que tem pessoas que passam a sua vida inteira como cristão com dificuldades. É claro que a gente aqui no Brasil, a gente vive em uma outra realidade. Mas vamos em alguns países pobres, países que estão em guerras, países onde tem governos totalitários, onde as pessoas só vivem de dificuldade em dificuldade. Vocês acham que se essas pessoas não estiverem com a sua alegria, né, com o seu pensamento firmado em Cristo, elas vão permanecer sendo cristãs ou não? Não vão. Com certeza não vão. Então, nós vamos explorar um pouco mais aqui 3 pontos nesses 2 versículos aqui em relação a essa questão das missões. Primeiro, nós devemos reavaliar de forma radical todos os valores que nós temos. Porque o apóstolo Paulo disse, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, o primeiro elemento que a gente observa aqui na leitura desse texto é justamente uma completa inversão de valores que Paulo coloca. Porque Paulo, ele olha para tudo aquilo que ele tinha anteriormente, né, que muitos poderiam considerar como ganho, né, sua educação, como eu falei, a sua posição religiosa, seu status social, seus privilégios, como fariseu, como cidadão romano, mas ele reavaliou tudo isso e como perda. E essa é a essência que nós devemos chamar de o verdadeiro cálculo missionário. Irmãos, toda vez que a gente vai realizar qualquer tipo de trabalho em relação a missões, a pregação do evangelho, você deve fazer esse cálculo missionário. E esse cálculo ele não é baseado nos valores desse mundo. Se você vai ganhar prestígio, se você vai ser uma pessoa bem vista. Hoje, a maioria dos pregadores hoje, eles buscam justamente isso. Fama, status. E muitas pessoas vão atrás desses pregadores justamente pelo fato de eles terem isso. Mas nós precisamos ter claro que essa é a essência do que devemos chamar de verdadeiro cálculo missionário. Não é um cálculo baseado nos valores deste mundo, mas nos valores do reino de Deus. O pastor americano John Piper, ele cita em um dos seus livros que ele fala sobre missões, um evento que ocorreu lá em 8 de janeiro de 1956, onde 5 missionários, né, eles foram a uma tribo chamada de Tribo dos Aucas, que lá no Equador. E essa tribo, eles prenderam aqueles missionários e mataram esses 5 missionários. E um dos missionários que fizeram parte dessa missão era um missionário conhecido chamado de Jim Elliot. Então, ele e os seus 4 companheiros missionários, quando eles tentavam levar o evangelho para essa tribo distante, eles foram brutalmente assassinados por esses, como se fossem índios, né? Então, ou seja, esses 4 missionários que foram com Jim Elliot foram mortos, 4 jovens esposas perderam os seus maridos, porque todos eles eram casados, somando ali todas as crianças de todos os irmãos envolvidos na missão, 9 crianças ficaram órfãos, sem pais. Porém, a esposa do missionário Elliot, chamada de Elizabeth, ela escreve, escrevendo ali uma carta para a igreja e para as pessoas que ficaram sabendo disso que aconteceu. Ela escreveu que o mundo chamou a tragédia de pesadelo, mas ela acrescentou: o mundo não compreendeu a verdade da segunda frase da confissão de Jim Elliot. Qual foi essa frase que ele disse antes, né, de ir para essa missão? Não é tolo quem entrega o que não pode reter
para ganhar o que não pode perder. Uma frase muito profunda, pequena, mas profunda. Não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nessa frase, irmão, essa máxima, ela nos convida a refletir sobre a natureza das coisas que nós valorizamos. E aí ela estabelece claramente um contraste entre dois tipos de posses ou realizações. Primeiro, nós temos o que não podemos reter. O que nós não podemos reter? Ele, quando disse essa frase, ele estava se referindo a tudo aquilo que é transitório na nossa vida. O que é transitório na nossa vida? Os bens materiais, as casas, carros, posições sociais, beleza física, a juventude, a força da juventude, saúde também que é temporária e até mesmo o nosso tempo aqui na Terra. Por mais que nós nos esforçamos para manter essas coisas, e a gente se esforça, né? Então, quem está com dificuldade de saúde, toma remédio, faz tratamento. Então, a gente faz um esforço, né, para poder manter essas coisas. Isso tanto os pobres quanto os ricos, a gente sabe disso. Mas elas, inevitavelmente, irmãos, elas escapam de nós. Elas acabam escapando das nossas mãos. Um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com cada um de nós. O que a gente considera como posse? Às vezes, alguém, um filho, né? Quantas vezes nós temos o filho como posse? É meu, é nosso. Ou às vezes o marido. Olha só a esposa, imagine se a confiança dela e a fé dela, a alegria dela, a satisfação dela estivesse firmada no marido dela. E ela ter perdido o marido de maneira tão brutal, fazendo a obra de Deus. Provavelmente essa mulher desfaleceria. E talvez ficaria até com raiva, porque o marido dela saiu para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, e foi brutalmente morto. Mas ela entendia que a satisfação plena que ela tinha estava em Cristo. Então nós, por natureza, nós precisamos entender que tudo isso que nós temos, por natureza, é temporário e passageiro. Não se esqueça disso. Porém, em contrapartida, o que não podemos perder representa justamente os valores e conquistas que têm aí um significado permanente e eterno. Que era isso que Jesus estava querendo dizer para Pedro. Pedro chega para Jesus e fala, não, mas eu larguei tudo. Poxa, olha, né? Olha só, eu preciso estar em grande alta com o Senhor agora, né? Porque eu larguei tudo para estar junto com o Senhor. Mas Pedro ainda não tinha entendido o significado permanente do que é eterno. E aí isso pode incluir o quê? Crescimento espiritual, sabedoria adquirida. O Espírito Santo, né, nos dá um novo caráter. O relacionamento na igreja, com o corpo de Cristo, o amor genuíno. A salvação e a vida eterna. Isso você não pode perder. Porque isso, se o Jesus te salvou antes da fundação do mundo, isso você não tem como perder. Então vejam que o apóstolo Paulo nos diz que essas coisas, elas não tinham valor algum em si mesma, mas a verdade é que eram coisas de valor considerável no contexto social e religioso de seu tempo. Não só no tempo dele, mas hoje também. Hoje também a sociedade ela dá muito valor para a aparência, para essas coisas. Mas quando comparadas com o valor supremo de conhecer a Cristo, esses lucros foram reclassificados como perda. E é isso que Jesus nos ensina também, lá no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no 34 e 35, que ele diz que se alguém que vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse salvá-la-á. Às vezes a gente acha que perder a vida por Evangelho é simplesmente ser morto. Mas quantas vezes, né? Você fala, às vezes para um parente, para um amigo, eu vou num pequeno grupo na sexta-feira, né? Sai fora. Vamos pro happy hour, né? O pessoal do trabalho, né? Não, vamos pro happy hour. A gente vai estar no happy hour lá com o pessoal. Não, você perde muito tempo na igreja. Quem já ouviu essa frase? Você perde muito tempo na igreja. Nossa. Principalmente os jovens, né? Às vezes tem jovem que fala, não, eu vou curtir um pouco mais a vida, né? Depois quando eu tiver um pouquinho mais experiente, aí eu penso em ir para a igreja. Não era o que o apóstolo Paulo pensava.
Um segundo ponto é o fundamento desta reavaliação, aqui no versículo entre o 7 e o 8. Por causa de Cristo, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o segundo ponto crucial e fundamental aqui desta reavaliação radical que o apóstolo Paulo faz da sua vida e do seu ministério é justamente o reconhecimento de Cristo. Não o conhecimento de Cristo, não meramente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento íntimo, pessoal, transformador. Nós temos relatos não só aqui do Jim Elliot, mas também de outros missionários, o próprio John Piper cita em seu livro, que fizeram aí maiores sacrifícios. Uns perderam os filhos, conforto, saúde e até mesmo as suas próprias vidas, como o caso aqui do Jim Elliot e os seus companheiros. Mas eles não fizeram por um senso de dever mórbido, né? Que você fala, poxa, né, a pessoa está indo para a morte de maneira consciente. Que coisa estranha. Ou então você pode achar assim, cara, poxa, eu tô sofrendo, eu tô passando vários problemas de saúde, sofrendo no casamento, sofrendo com os filhos, sofrendo dificuldade financeira. E o apóstolo Paulo está falando aqui sobre satisfação, sobre ter alegria. Que esquisito, que estranho isso. Como pode uma coisa dessa? Não é um dever mórbido, mas porque eles descobriram algo que tem um valor inestimável, a plena satisfação em Deus através de Cristo. Meus irmãos, nada tem poder de satisfazer você. Você sempre vai estar insatisfeito com tudo na sua vida, com tudo, com tudo. Se você não aprender a ter uma satisfação plena em Cristo, nada vai estar bom para você. A igreja não vai estar boa, o pastor não vai estar bom, o presbítero não vai estar bom, nada vai estar bom. Um outro pregador americano, David Livingstone, após anos de trabalho árduo na África, ele declarou: as pessoas falam do sacrifício que fiz em gastar tanto tempo da minha vida na África. Longe de mim esteja tal palavra, tal visão, tal pensamento. Não é verdadeiramente sacrifício algum. Eu digo que é um privilégio. Você poderia dizer isso sobre a sua vida cristã, sobre a sua caminhada cristã? Quantas vezes você fala isso para as pessoas que te cercam? Que ser crente não é um sacrifício. Que ser crente é um privilégio, é uma alegria. Eu me lembro que quando eu era jovem eu tinha vergonha de falar que era crente. Aí depois teve uma fase, né, que aí também, sei lá, eu falava qualquer coisa. Eu dava uma enganadinha assim para dizer que eu era evangélico, entendeu? Mas não falava necessariamente que era evangélica. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor ele abriu os meus olhos. Eu tenho muita satisfação das coisas que o Senhor tem me abençoado. Meu casamento, bens, emprego, tudo. Mas nada substitui a minha satisfação em Cristo, irmãos. E às vezes as pessoas perguntam, eu falo com orgulho, eu falo, não, eu sou crente. Falo meio assim, não é evangélico, né? É reformado, calvinista. Não, eu sou crente. Sabe, crente. É isso aí. Aí tem pessoas que dão uma entortada o olho assim. Pô, você parecia ser tão legal. Isso é um privilégio, irmãos, é um privilégio. E quantas pessoas, né, às vezes a gente tem, falando aqui local, tem trabalhos, né, nos pequenos grupos, é uma bênção, né, é um privilégio muito grande poder estar ali compartilhando a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que moram do lado ou muito próximo, que às vezes têm condições de participar do trabalho, né, às vezes tem condições. Uns não podem, de fato, mas outros não querem, porque às vezes é um sacrifício muito grande. Entendem que é um sacrifício. Todos nós passamos por dificuldades, irmãos. Todos nós temos problemas. Mas aqui esse missionário, né, ele poderia dizer isto, porque ele experimentou o que Paulo descreve aqui, ou seja, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esta é a realidade que é experimentada por todo verdadeiro missionário, por todo verdadeiro crente, por todo verdadeiro crente que conhece o poder do evangelho. Missão é o transbordar automático do amor de Cristo. Como nós lemos aqui no capítulo, né? Não temos prazer em aumentar o nosso prazer nele a oferecer esse mesmo prazer aos outros, que é uma das frases que o missionário fala. Não temos prazer em aumentar o nosso prazer. O nosso prazer é em Cristo, em oferecer esse mesmo prazer aos outros. Como que você sabe que você vê que tem uma pessoa sofrendo nas drogas,
em uma sorte de problemas e você não compartilha desse prazer, desse privilégio, você fica calado, você guarda para si mesmo essas riquezas do evangelho. Indo por terceiro ponto, a extensão dessa reavaliação. O apóstolo Paulo ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O terceiro ponto aqui é justamente essa extensão radical desta reavaliação que você tem que fazer. Paulo não apenas reavaliou alguns valores, ele foi até o fim e considerou absolutamente tudo como perda, literalmente. Ele fala, ele considera como lixo, né? Ou algumas traduções falam como esterco, né? Note que Paulo, ele não diz apenas que ele considerou todas as coisas como perda, né? Ou seja, no passado, mas que ele considera no presente, atualmente. Ou seja, a decisão de Paulo ela foi uma decisão não em um momento estático. Eu tomei essa decisão, mas ela foi justamente uma decisão contínua, ou seja, um modo de vida permanente. Então, crente, a partir do momento que você decide ser crente, não é só uma decisão no momento que você ali recebe Cristo como seu Salvador, mas ela deve ser uma decisão permanente. Você pode desfrutar das coisas boas desse mundo? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Você pode, você deve usufruir. Mas, em momento nenhum, você deve considerar todas essas coisas mais importantes do que justamente a satisfação em Cristo. Porque no momento que você considera outras coisas mais importantes do que a plena satisfação de Cristo, aí a sua casa está firmada na areia e aí ela vai ceder. E ele chega justamente a esse ponto, né? Chama de refúgio, algo não apenas sem valor, mas algo a ser descartado. Olha só, quem de nós hoje, né, que se o próprio Senhor chegasse, assim como chegou para o jovem rico, e falasse, abandona tudo que você tem aí, eu tenho uma missão para você. Olha, você vai ser o profeta dos últimos dias, abandona tudo. Quem de nós hoje teria coragem de fazer isso de fato? Paulo, ele estava justamente, como ele entendia, ele já estava disposto a isso. Então, ou seja, precisamos ter a satisfação plena em Cristo. Um relato de um outro missionário também, conhecido, chamado de Samuel Zemer, que em 87 navegou com a sua esposa para o Golfo Pérsico, para trabalhar entre os muçulmanos. Isso foi em 1904. E aí ele perdeu as suas duas filhas nessa obra missionária. Uma com 4 e outra com 7 anos. Porém, mesmo assim, 50 anos depois, ele olhou para trás e disse: a alegria pura de tudo que aconteceu me volta à memória. Ele relatando dos tempos nos quais ele era missionário. E eu repetiria tudo outra vez, jubilosamente. Ou seja, ele perdeu 2 filhas no campo missionário, mas ainda assim ele falou que se ele pudesse voltar atrás, ele faria tudo novamente. Como que isso é possível? Como pode um negócio desse? Assim como Paulo, ele havia encontrado algo de valor incomparável. Ele havia ganhado a Cristo e descoberto que esse ganho supera infinitamente qualquer perda terrena. A gente sofre quando a gente perde algo ou alguém. Claro, somos seres humanos, a gente é sujeito a isso. O próprio Cristo chorou quando teve a notícia de que Lázaro tinha morrido, tinha falecido. Mas nada disso deve superar o amor que temos por Cristo, o fato de termos ganhado a Cristo em nossas vidas. E aí, né, retomando lá no texto de Marcos 10, 29, né, que Jesus ele diz, né, que aqueles que deixassem casa, família, os campos, por amor dele e do evangelho, que receberiam já no presente 100 vezes, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus, quando ele disse isso para os discípulos e para Pedro, ela não era uma promessa de prosperidade material, como muitos fazem, né, inclusive, né? Vem servir aqui, né, que você vai receber o dobro, né? Cadê o dobro, né? Não é isso que ele estava falando, mas justamente uma compreensão espiritual, era o que Cristo estava dizendo. Ou seja, que ele mesmo compensa cada sacrifício que nós fazemos, sacrifício, né? O próprio Cristo, ele compensa cada disso, seja no afeto, na amizade ou na segurança. E é verdade, irmãos, como
o diácono William disse, né, com a Slane, é interessante, né, que qualquer lugar que você vá, onde tem uma igreja do Senhor, uma igreja verdadeira, você se sente como se estivesse em casa mesmo. É a mesma linguagem, né, fala a mesma língua dos servos de Deus. Ok, presbítero, como de maneira prática, então, nós podemos colocar isso, já indo para o final. Então, com base na exposição desses 2 versículos aqui, e também no capítulo como todo, que o pastor leu durante a liturgia, então, a primeira aplicação que nós podemos fazer é que nós devemos reavaliar todos os nossos valores à luz de Cristo. É o primeiro passo prático a seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz, sigam o meu exemplo, ou seja, submeter todos os valores a uma reavaliação radical à luz de Cristo. Então, tudo aquilo que você considera como lucro em sua vida, seu status, seu conforto, seus bens, seu negócio, sua segurança financeira, suas relações pessoais, seja com filhos, pais, amizades, cônjuges. Não que essas coisas sejam más em si, como eu disse, mas que elas não devem ser comparadas com o valor supremo de conhecer a Cristo Jesus. E se houver algum tipo de conflito, que nós vamos ter mais cedo ou mais tarde, entre esses valores e o chamado de Cristo, nós devemos estar dispostos a considerá-los como perda. Então nós devemos sempre nos perguntar: o que nós estamos dispostos a sacrificar para experimentar uma satisfação mais profunda em Deus? Então, à medida que o anseio pela vida eterna, porque às vezes a gente esquece, né? A gente se acostuma tanto com a vida aqui na Terra que a gente esquece da vida eterna. Ela é justamente diretamente proporcional à quantidade de conforto que estamos dispostos a abrir mão para alcançá-la. O pastor até de vez em quando brinca, né? A gente às vezes costuma, né, pastor? Com a tela de 50 polegadas, né? Com o último videogame. A gente acostuma com a vida, né, aqui na Terra, a vida boa. Que às vezes a gente acaba se esquecendo da vida eterna. E aí, esses dias eu vi um vídeo, eu não me lembro qual rede social foi, que uma criancinha, tava a mãe, né? A mãe era crente, né? E a criancinha acho que estava viajando a primeira vez de avião, né? E aí a criança tá na janela assim do avião e ela fala: "Ah, mamãe, nós vamos pro céu, né? Nós vamos pro céu". É amanhã, nós vamos pro céu. Vamos para cima, acima das nuvens. Aí a criança: "Ah, então a gente vai ver o papai do céu, né?". Aí a mãe: "Tá repreendido em nome de Jesus". A mãe: "Tá repreendido, menino. Que negócio é esse? Em nome de Jesus". Mas espera aí. Você ensina a criança, né? Que Deus está no céu, né? E que a gente anseia estar com o Pai. A criança: "Ah, então a gente vai para o papai do céu". Tá repreendido em nome de Jesus. Então, cuidado. Segundo, a aplicação: busque conhecer a Cristo mais profundamente. Então, se o que motiva esta reavaliação radical é o conhecimento de Cristo, então nós devemos buscar a conhecê-lo cada vez mais profundamente. E o conhecimento de Cristo, irmãos, ele requer tempo, né? A gente precisa ler, se deleitar na palavra, orar ao Senhor. É um relacionamento contínuo. Não se trata apenas de acumular informações sobre Jesus, mas de se desenvolver intimamente com Ele, através da oração, da meditação na palavra, na comunhão com os santos e do serviço próximo. Tem muita gente que tem informação de Cristo, né? Muita informação. Eu leio muito, a pessoa tem informação, mas ela não tem um conhecimento de fato de quem é Cristo. Então, como diz o John Piper diz também nesse seu livro sobre missões, né? Missionários não são heróis que podem se gloriar por terem feito grandes sacrifícios por Deus. Eles são os que verdadeiramente encontram prazer em Cristo. Esse é o segredo da alegria missionária. Não é o heroísmo, mas a satisfação de Cristo que supera qualquer prazer terreno. Eu brinco com a irmã Janice lá na dia de sexta-feira, lá para ir no Conquista, lá é difícil, hein, irmãos? Você não encontra lugar para estacionar carro, um monte de moto atravessando na frente do carro. É um caos, é um trânsito danado, né? Às vezes um percurso de menos de 10 quilômetros você demora mais de 1 hora, né, pastor? Às vezes o pastor também, quando vem da casa dele, fica travado lá em São Mateus, né? Você fala: "Meu Deus do céu". Às vezes dá vontade de desistir na metade do caminho, né, pastor? Eu vou embora para casa. Para quê? Para quê? Para que eu tô saindo do conforto da minha casa para vir aqui? Se a gente não entender, meus irmãos, que o nosso amor maior e a satisfação é a obra de Deus, você não faz nada.
Terceiro e último ponto, nós devemos responder ao chamado missionário na sua própria esfera. Então, embora muitos de nós sejamos, nós não somos chamados para servir como missionários transculturais, mas todos somos chamados para viver esse paradoxo do evangelho, de perder para ganhar. Talvez, né, você não tenha um chamado missionário transcultural, mas você tem o dever como cristão de viver esse paradoxo de perder para ganhar. O grito de guerra do prazer cristão é justamente as missões, sacrificar o conforto pelo bem dos que ainda não conhecem a Cristo. Você conhece o Evangelho? Que bom para você, que bênção, você tem desfrutado das belezas do Evangelho, mas nós somos chamados de cristãos, não é à toa, somos pequenos cristos. Cristo, todo lugar onde ele ia, ele levava as boas novas. A irmã Janice sempre fala, né? Vai comprar o pãozinho ali no mercado, tome evangelho, né? Até o presbítero Evangivaldo sempre falava, né? Ah, a pessoa estava falando de uma obra, um assunto nada a ver. Aí ele, aproveitei o gancho, vivia pegando o gancho. Então que você possa também aproveitar os ganchos que a vida te dá, irmãos. Isso pode significar o quê? Apoiar financeiramente, espiritualmente os missionários, como graças a Deus tem nos dado o privilégio com o trabalho dos nossos missionários lá na China, no projeto Conciliação, que estão ali na linha de frente nesse trabalho, mas também pode significar dedicar-se ao evangelismo em sua própria comunidade. Então, irmãos, abrir a casa para ser anfitrião num trabalho de pequeno grupo requer muito esforço, né? Mas quando conhecemos a verdade do evangelho, isso acaba não sendo um sacrifício, né? Mas acaba sendo um prazer. Então pode significar abrir mãos de plano de carreira, servir, né, justamente onde há mais necessidade. Ou pode significar também permanecer no que você faz atualmente na sua profissão, no local onde você mora, no bairro, na vizinhança, mas direcionar aí todos os seus recursos, talentos e habilidades para o avanço do reino de Deus. Jesus, ele trabalhou tanto por você. Jesus, ele trabalhou tanto por você que ele é o que você precisa, de forma que você não pensará ter feito sacrifício algum. E é verdade, porque foi Jesus que morreu na cruz. Ele fez o maior sacrifício e foi de graça. Você não precisou levantar um dedinho para ser salvo, porque a salvação é pela graça. E é essa a promessa para todos nós que respondemos a esse chamado missionário, né? Que parece ser um sacrifício, mas quando passamos a fazer parte é um privilégio, e todos aqueles que descobrem a plena satisfação em Cristo Jesus. Que a gente possa estar satisfeitos em Cristo, irmãos, e nos desvencilhar de todas as coisas. Não deixar que as coisas nos atrapalhem. Os problemas da vida, saúde ou qualquer outra coisa que impeça que o evangelho do reino ele avance e que toda criatura de fato ouça a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de falar da tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a permanecermos firmes e satisfeitos em Ti, Senhor. Sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs têm passado por dificuldade, por problemas de saúde, problemas um relacionamento, problema com filho, com parentes, ó Senhor, toda sorte de dificuldade, Senhor. Mas que o Senhor, assim como já tem ajudado cada um deles, Pai, que o Senhor possa auxiliá-los a serem satisfeitos em Ti, Senhor. A entenderem que a satisfação plena e completa, assim como o apóstolo Paulo, que estava preso, injustamente, abandonado, traído, mas ele entendeu, Senhor, que tudo aquilo que ele tinha era nada, era lixo comparado a Te servir, Senhor, a ser o Teu servo. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa caminhada cristã, a entendermos o valor do Teu reino, o valor da Tua palavra e o valor da Tua obra, Senhor. Que possamos sim fazer os nossos planos, nos preocupar com filhos, com familiares, com as nossas coisas, os nossos bens, mas que de maneira nenhuma, Senhor, nada disso venha tomar lugar, Senhor, da satisfação que é estar em Ti, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos auxiliando nessa caminhada tão longa.
Assim que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver ou me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, Jesus. Cristo, a esperança